Olá, sejam muito bem-vindos ao Beleza é Ter Saúde do Terapeutas da Beleza. Eu sou Cíntia Natoli, sou fisioterapeuta integrativa e o meu objetivo é mostrar para profissionais e também para clientes finais a importância da estética com saúde, uma estética mais limpa, mais natural, que é possível, mas que ela exige cuidados diários, acompanhamento. Então, hoje eu vou trazer uma aula bastante prática para a gente aplicar tanto em casa quanto no consultório, lembrando que a constância é essencial. E toda quinta-feira, às 18h15, tem conteúdo novo aqui no Beleza é Ter Saúde para vocês. Esse vídeo eu acabei lançando na sexta, porque eu tive um problema com a luz, com a energia, e não consegui colocá-lo no ar na quinta-feira, então eu não consegui fazer o vídeo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o famoso gua sha. Muita gente conhece, muita gente não conhece, muita gente vê vários vídeos, aplica já em casa, algumas pessoas já ouviram falar, mas também nunca usaram, tem profissionais que usam, profissionais que não usam, e o que eu quero dizer para vocês é que o gua sha, ele não é uma massagem estética. É bem importante você saber que existe toda uma fisiologia por detrás do uso do gua sha, tá? Então, ele é um estímulo mecânico que vai estimular diferentes estruturas da sua pele e do seu organismo, auxiliando numa estética mais bonita, mais viçosa. Então, o gua sha vai te ajudar nisso, vai nos ajudar nisso. Então, se você não entende que existe uma fisiologia e não sabe qual é essa fisiologia, talvez você use o gua sha da maneira errada e talvez você não tenha resultado. Então tem muita gente que fala, eu já usei, mas não vi resultado. Eu já usei, mas não funciona. Não é isso aqui que funciona ou não funciona, porque aqui não tem nada mágico para fazer funcionar. As mãos são as nossas mágicas, tanto que eu desenvolvi o método Mãos de Fada, que é uma harmonização natural na ponta dos dedos. Então você consegue fazer com o gua sha, mas você também consegue fazer com as mãos. A questão é que o gua sha, muitas vezes, ele te ajuda a ter mais facilidade para pegar algumas áreas do seu corpo, do seu rosto. Então, até mesmo se você for fazer em algumas outras áreas, ele é legal porque ele ajuda, é uma ferramenta que ajuda, tá? Mas lembrando que ele sozinho, se não for feito da maneira certa, não vai funcionar mesmo, tá? Então tem gente que usa todo dia, tem gente que faz os movimentos lindos e maravilhosos, às vezes você vê na internet as pessoas rodando a mão, fazendo, você fala, nossa, né? Será que isso faz diferença? Não, gente, não faz, já adianto que não faz. É muito bonito, mas não faz diferença. O que faz diferença é entender a anatomia e fisiologia para que você faça os movimentos no sentido certo, na pressão certa, tá? E aí sim você vai ter uma mudança real. Então, a técnica certa é o que faz tudo funcionar na vida. É que a gente precisa aprender a fazer direitinho, tá? Então, o que eu preciso estimular? A gente tem algumas estruturas que precisam ser estimuladas e o gua sha vai auxiliar nisso. Então, uma das áreas que a gente percebe que envelhece, que muitas vezes as pessoas esquecem de cuidar, é a região do pescoço. Então, às vezes o rosto tá ali bonitinho, mas o pescoço tá entregando, assim como as mãos. E hoje a gente vai focar no uso do gua sha para a região de pescoço. E eu vou te falar que dá resultado, mas você precisa fazer direitinho. Então, essa aula é para você aí que está disposto a entrar numa rotina de autocuidado e valorizar a técnica certa, tá? Então, o que a gente tem além da pele, né? A pele, ela pode ser mais fina, mais espessa, e é importante você perceber isso para não se machucar. Tudo bem? Então, às vezes a gente tem mais ou menos densidade de colágeno, depende de que fase da vida você tá, quantos anos você tem, a sua rotina, né? Seu estilo de vida, que também interfere muito na pele. A gente tem uma questão de postura que influencia bastante no pescoço, essa coisa, né, das telas do celular, a gente fica muito com o queixo para baixo, isso gera encurtamento, isso gera flacidez. Então, tudo isso interfere no envelhecimento do nosso pescoço. A gente tem uma questão de uma tensão constante no nosso platisma, que é esse músculo grandão, que vem em toda a parte de mento, chegando até região de clavícula, que ele é grandão. Se ele estiver tensionado, ele vai gerar
uma contração e ele vai dificultar a circulação, ele vai afetar toda a estrutura de oxigenação desse tecido e a flacidez vai ser inevitável. Então a gente precisa pensar que essa estrutura precisa de oxigênio, de sangue, de estímulo para que ela fique bonita, para que ela fique viçosa, para que ela fique linda e maravilhosa e combinando com o resto do nosso corpo. Então a gente precisa cuidar do todo, tá? Então, o que o Gua Sha ele vai promover quando a gente faz a técnica certa? A gente vai aumentar a microcirculação da região onde o Gua Sha vai ser aplicado. Então a gente tem a circulação maior, mas a gente tem microcirculações muito importantes, principalmente quando a gente pensa em saúde estética, tá? A gente vai melhorar a parte linfática, então a gente consegue drenar, melhorar o retorno linfático, a gente consegue aliviar os edemas. Muitas vezes a gente está inchado, às vezes a gente acorda com o rostinho inchado, então a gente precisa aliviar esse sistema, a gente precisa reduzir esses edemas. Isso já ajuda muito na circulação também, tá? Além de você fazer uma limpeza, o sistema linfático ele é maravilhoso, ele é muito importante para que a gente mantenha o nosso sistema imunológico lá no alto, ele fica protegendo o nosso corpo, protegendo a nossa saúde e também a nossa pele, tá? Então a gente precisa manter o nosso corpo limpo, os fluidos corporais em livre fluxo. Quando existe algum bloqueio, alguma redução, ele não vai fluir e a sua pele vai sentir os impactos disso, tá? Então a gente tem estímulo mecânico, né? Então quando a gente faz essa esse movimento mecânico, né, essa mecanotransdução, você está justamente mobilizando não só a pele, mas você também tem músculo, você tem fáscia, você tem outras estruturas de gordura, tem várias áreas sendo mobilizadas através do Gua Sha. E aí cada nível de pressão vai atingir uma musculatura através desse estímulo mecânico, tá? A gente tem uma redução da tensão facial, então a gente tem uma fáscia que é um tecido ali que junta a pele e o músculo, ela fica entre essas duas estruturas e ela ajuda muito na sustentação do nosso rosto. E essa fáscia, quando ela fica tensa, quando ela fica presa, amarrada, ela vai prejudicar, ela vai derrubar. E no pescoço isso é muito importante, não só pela estética, mas pela saúde da sua cervical também. Lembrando que quando a gente tem uma redução de circulação nessa região, isso afeta toda a circulação da nossa cabeça e pode trazer uma questão de enfraquecimento capilar, pode prejudicar os órgãos da região. Então a gente precisa manter essa estrutura com uma circulação saudável. O corpo funciona quando o sangue chega, quando ele chega bem oxigenado, quando ele chega bem nutrido. Então por isso que a alimentação é importante, por isso que respirar adequadamente é importante, por isso que beber água é importante e descansar é importante, tá? E exercício. Eu sempre falo, você quer ir para academia para ficar com o bumbum empinadinho, você faz o quê? Exercício. Você quer um rosto em pezinho com efeito de lifting, você também vai ter que trabalhar as musculaturas do seu rosto, tá? Então, o que é muito comum de erro com o Gua Sha? Você fazer movimentos sem entender o porquê que você está fazendo, né? Então, movimento sem intenção, você fica ali fazendo ou não está prestando atenção. É muito importante você fazer prestando atenção, tá? Você conectado ali com o movimento, com o ritmo, não fazendo outras coisas. É bem importante você fazer com cuidado, né? Uma rotina automática, eu já vi gente falando, às vezes eu deixo o Gua Sha no carro, eu tô no carro, eu tô dirigindo, tô fazendo Gua Sha. Se você tem grande habilidade técnica, tudo bem, é igual dirigir. No começo a gente ficava ali meio tenso, prestando atenção em tudo, depois fica meio automático, né? Hoje em dia, de forma muito errada, tem gente que dirige usando celular, né? Então, a gente sabe que a gente começa a ficar mais displicente quando a gente tá com muita habilidade nas coisas. Então, se você puder, faça prestando atenção. É um momento de carinho, é um momento de atenção, de autocuidado, combinado? Então, cuida disso com carinho, faça com atenção. Outra coisa que eu vejo bastante erro, pressão. Tem gente que até se machuca fazendo Gua Sha. Tem gente que fica com a pele extremamente vermelha por excesso de pressão. O Gua Sha não é para você se machucar, tá?
tem uma pressão, mas ela deve ser confortável, não deve machucar o seu rosto, não deve machucar o pescoço e nenhuma outra parte do corpo. Ela deve ser sutil, com uma leve pressão, tá? A gente vai aprender isso também. Então, vamos para a prática? Primeira coisa é pele limpa. Então, eu já tô com a minha pele limpa, já fiz a higienização. Use um sabonete adequado, facial, específico para sua pele. Use sempre produtos que sejam específicos para o seu tipo de pele. E para isso é importante ter um profissional de confiança para te orientar, para te alinhar, porque às vezes a gente procura na internet, acha que é, mas a gente não estuda tantos anos para você ir lá na internet e entender tão facilmente, né? Então nós profissionais sabemos identificar o que essa pessoa precisa. Então a limpeza de pele, ela é bem importante antes da utilização do gua sha, tá? Eu recomendo que você utilize um creme, um sérum ou um óleo, tá? Então eu vou passar aqui um creminho na região do mento e do meu pescoço, para que haja um deslizamento melhor, tá? Então, não faça o gua sha a seco, tá? Em hipótese alguma, não faça o gua sha sem hidratar, sem você umedecer essa região com algum produto ativo que seja deslizante. Tá? Então você pode usar um olhinho, você pode usar um sérum, você pode usar um creme. Eu aqui escolhi um cremezinho, lembrando, pele já limpa, tá? Sem isso você vai gerar atrito, você vai machucar a sua pele e isso não vai ser positivo, não vai trazer o resultado que a gente quer, tá? Então o que é importante a gente saber? Existem movimentos que são para cima, né, efeito sempre lifting, sempre para cima, mas também existem movimentos que a gente precisa pensar na estrutura linfática. Então, eu gosto de começar sempre liberando os linfonodos da região axilar. Então, eu venho e faço 3 bombeamentos, faço por 3 vezes, tá? A gente vai lá fazer os bombeamentos para liberar. Depois aqui próximo das nossas clavículas a gente também tem estrutura, são os ralinhos do sistema linfático, então a gente precisa aliviar essa estrutura, tá? A gente também tem aqui abaixo do pescoço, do mento, né, no comecinho do pescoço aqui no mento, então a gente também faz essa liberação já para ativar. E aqui na frente das nossas orelhas também, tá? Então a gente vem, faz 3 vezes, segundo ciclo, terceiro ciclo, tá? Então 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes e 3 vezes, combinado? Para ativar essa estrutura do sistema linfático e ter uma drenagem mais eficiente, retirar já os acúmulos, certo? Quando a gente fala do platisma, a gente tem muitas vezes tensão muscular e também a questão da drenagem e a estrutura que precisa ser drenada. Então a gente tem movimentos que a gente vai fazer pensando no músculo. Então eu recomendo que você comece massageando o seu pescoço para liberar a musculatura, tá? Então vem, libera todo o seu pescoço. Vem até aqui a região do trapézio. A gente tem um músculo aqui que é o esternocleidomastoide, que aí você vem, ele termina aqui embaixo, ó, tá? Então você vem, dá uma soltadinha nele. Relaxa ele, tá? Só aqui a gente já tá estimulando, e aqui a gente tá pensando em músculo, então você tá realmente abraçando, como se fosse uma automassagem, e se é um profissional, você tá literalmente relaxando essa estrutura muscular para ajudar em todo o processo, tá? Quando a gente pensa no gua sha, eu vou pensar primeiro em movimentos para baixo. Então eu vou vir desde aqui de trás da minha orelha e eu vou usar essa estrutura aqui, ó, que é curvadinha, côncava, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou trazer até o final. Eu venho, eu trago até o final.
Eu vou fazer esse movimento no mesmo lugar por pelo menos 8 vezes. Você vai fazer de 8 a 12 vezes, tá? Sempre no mesmo ponto. Sempre no mesmo ponto. Depois a gente vem um pouquinho mais para a lateral. Ah, e a pressão, Cíntia? Qual a pressão? Você tem que lembrar que os vasos linfáticos, eles estão superficiais e eles são super delicados. Então, se você apertar muito forte, você vai esmagar. Imagina aqueles canudinhos bem molinhos. Se você fizer uma pressão muito forte na hora de segurar, o líquido não vem. Então, você tem que encostar na pele e sentir, igual um rodo puxando a água do chão. Tem que ter alguma pressão, mas não é severa, não pode doer, nem machucar, nem incomodar, tá? Então você vem fazendo, é normal ficar levemente vermelho, porque você está ativando a circulação nessa região, então tá vindo sangue para essa região. Pule essa região por enquanto, central, onde a gente tem a tireoide, tá? E é uma região que muitas vezes a pessoa tem agonia por conta de sensação de enforcamento. Depois eu vou passar uma técnica pra gente aplicar aqui mais confortável. E aí você vai fazer dos dois lados, obviamente, tá? Bem aqui, ó. E lembra de vir desde o mento aqui, ó. E descer até o ossinho aqui, que é a nossa clavícula, tá? E vem descendo. Então, você vai fazer de 8 a 12 vezes cada área. E aí, aqui no meio, você vai usar a mesma área e você vai trazer só na curvinha aqui do mento, onde tem a papada, sabe? Aqui a gente está pensando em soltar a musculatura do platisma. Por quê? Quando o platisma está tensionado, ele puxa o rosto para baixo. Então, a gente vai soltar. Aqui você já está pensando em músculo. Então, você vai fazer uma pressãozinha. Mas lembra que aqui tem linfonodo, aqui é tudo muito sensível. Então, nada de força extrema, tá? Vai uma vez em cada área, vai e volta 8 vezes, tá? Mesma coisa. Na região central, você vai fazer bem suave. Bem suave. Não pode ter sensação de enforcamento, de engasgo, tá? Bem suave. E eu gosto de depois vir e ativar uma vez inteiro. Você fez repetições seguidas em cada área. Gente, essa parte de trás ela é bem importante. Tem gente que eu vejo com essa região do pescoço boa e aqui tudo muito flácido. Então venha desde trás aqui, tá? Faça. E aí, a gente agora vai trabalhar essa região do mento mesmo. Por quê? Porque o platismo ele tá agarradinho bem aqui, ó. Então você vai usar esse pedacinho que parece um coração, tem gente que é redondinho, você vai pegar onde tiver essa parte menorzinha, não mais a maior, você vai encaixar aqui no queixo e vai puxar até a frente da orelha, tá? Então puxa de 8 a 12 vezes. Pega a região aqui embaixo da boca. E aí você vai fazer pro outro lado a mesma coisa. Eu gosto de usar esses momentos para treinar minha mão esquerda, tá? Recomendo. É excelente exercício para o cérebro, é uma dupla tarefa. Então eu recomendo que você treine. Tem gente que pega a mesma mão e faz para cá e faz para cá. Eu recomendo que você aproveite para desenvolver mais o seu cérebro, suas habilidades, tá? Recomendo. Então fizemos. E aí você vai pegar de novo esse pedacinho e vai soltar o queixo.
tá? E por fim, pega de novo, vem para um lado, vem para o outro, vem para um lado, vem para o outro, vem para um lado, vem para o outro. E gosto de descer. E aí o que a gente vai fazer? Depois que a gente repassou, fizemos o mento e fizemos o pescoço. Agora a gente vai fazer um movimento que é duplo. Então você vai usar essa parte maior mesmo, vai encaixar ela aqui, vai subir, rodar e descer aqui pela lateral do pescoço. Sobe, roda e já desce. Roda e já desce. Roda e já desce. Roda e já desce. E aí você vai fazer para o outro lado. Roda e já desce. Roda e já desce, tá? Mesma coisa. De 8 a 12 vezes. E aqui é maravilhoso, gente. Ativa bastante a nossa circulação. Esse é o uso do gua sha. Olha que simples, tá? E você pode fazer todo dia. Eu recomendo que você faça de 3 a 5 vezes na semana. Dias alternados, por exemplo, então dia sim, dia não. Mas sempre que você for fazer o seu cuidado, o seu skincare, a sua rotina diária, você vai usar as mãos para fazer as massagens e lembrando desses movimentos. Mas o gua sha em si, eu recomendo que você não faça todos os dias. É um atrito constante. Então é importante você deixar a sua pele descansar, certo? E aí quando você terminar, você vai usar esses 2 dedinhos aqui e vai trazer para cima, pensando em músculo, tá? Pensando em músculo. O dedo de baixo tá pegando a parte de baixo, o dedo de cima tá pegando a parte de cima. Então você tá abraçando toda a parte mentoniana aqui, tá? Pega bem no queixo, ó, e puxa para cima. Puxa para cima. E aí você vem, ó, com esses 2 dedinhos e começa a fazer um pouquinho mais forte do que você fez com o gua sha, pensando em soltar a musculatura, tá? E pode vir e soltar totalmente a parte muscular. Alonga 1, 2, 3, fica lá. 10 segundinhos. Vai para o outro lado. 1, 2, 3. Fica lá. 10 segundinhos. E por fim, o centro. Você vai segurar o busto para baixo, sobe a cabeça, abre e fecha a boca. Você tem que sentir alongar essa região, tá? Depois disso, você pode vir com os outros ativos, porque aí a circulação vai estar ativada e a absorção dos produtos vai ser muito melhor. Então, vamos supor, eu não tenho um laser, eu não tenho um ultrassom, eu não tenho equipamentos para fazer um drug delivery, para fazer uma entrega de ativos melhor. O que eu posso usar? As minhas mãos, eu posso usar o gua sha, eu posso usar essas ferramentas poderosas, porque o raciocínio é trazer sangue, ativar a região para que ela receba melhor os ativos. Então a permeação vai ser melhor. Óbvio que os equipamentos têm tecnologias que favorecem muito, mas eles não são a única ferramenta, tudo bem? E na mentoria Terapeutas da Beleza é justamente isso que eu ensino. Além do método Mãos de Fada, que é você utilizar exclusivamente as suas mãos e recursos como o gua sha para técnicas com resultados já na primeira sessão, você também aprende a mexer nos aparelhos, qual recurso utilizar, mas hoje o nosso foco é esse, o uso do gua sha. Eu espero que você tenha gostado. Conta aqui nos comentários se você já usa, se você já teve uma experiência dessa. Faça e depois volta aqui para me contar, porque eu tenho certeza que você vai ver resultados e eles são rápidos. Se você fizer nessa frequência que eu falei, em cerca de 30 dias, ou seja, 15 repetições em média, você vai perceber uma diferença na qualidade da sua pele e na sustentação da sua pele. Combinado? E para você que é profissional,
você pode incluir isso na sua rotina, você pode incluir isso nos seus atendimentos, porque parece bobo, mas é poderoso quando a gente entende o que a gente está fazendo, quando a gente entende anatomia e fisiologia. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, você também pode me seguir no Doutora Cintia Natoli e no Terapeutas da Beleza, que lá a gente vai ter muito mais conteúdo. E se você quer entrar para a minha mentoria, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, e se você for aprovado na pré-seleção, não é para todo mundo, você precisa ter um nível de conhecimento para entrar e fazer parte da mentoria, onde eu vou te acompanhar pessoalmente para te ajudar em cada processo de aprendizagem, aplicação e desenvolvimento na sua área, seja na saúde, seja na estética. Tudo de maneira integrativa. O importante é, de fato, a nossa saúde. A beleza é maravilhosa, mas lembre-se, beleza sem saúde é muito cara. Eu não estou falando de dinheiro, certo? Então, a autoestima, o bem-estar e a saúde precisam caminhar juntas. E essa é a minha proposta aqui. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá! Tchau, tchau!